são várias vítimas hoje depressivas e fazendo uso de remédio tarja preta por causa dessa agressão. Da agressão psicológica. A pessoa se sente limitada, impotente, autoestima extremamente baixa. E isso, inevitavelmente, favorece que ela fique nessa relação sob o domínio de um agressor, ainda que todo esse efeito psicológico que destrói completamente. E essa fragilidade dela, não faz ter o poder de decidir. Ela se torna muito frágil, depressiva e continua ali. Inclusive, eu tenho casos de policiais militares, entendeu? Que entraram num processo depressivo e que fica mais difícil pela fragilidade, pelo uso de medicamento, de acordar e sair da situação sem uma ajuda maior. E é um momento que a pessoa se sente extremamente vulnerável e uma vítima. E você acha que o companheiro faz isso involuntariamente ou não? Já está plantando mesmo, vai minando a sua autoestima para você ficar cada vez mais refém? Existem casos e casos. Existem os casos que isso é feito inconscientemente, os casos em que isso é feito estrategicamente, planejado, mas na maioria deles é em função das consequências que traz. Se eu tenho a minha mulher sob um controle em que eu tenho total poder sobre ela, ainda que seja por um terrorismo, um efeito psicológico, uma agressão física, as consequências disso alimentam muito o comportamento e traz consequências boas para o agressor. E por isso que ele mantém cada vez mais. Boa na ótica dele, entendeu? Mas ele alimenta cada vez mais, estimula porque ele tem esse tipo de comportamento. Então são essas consequências. Uma pessoa vulnerável, um comportamento extremamente tímido, autoestima baixa, presa naquela relação e um agressor, de repente, envolvido de suas intenções, aproveita desses estados para poder manter essa relação. Que na realidade ele não se libertou ainda do poderio. Sim. E a mulher não aprendeu ainda como lidar com isso totalmente, né? Porque ele não admite, porque é casado, que a mulher saia com a irmã, que vá numa praia, própria, entendeu? Né? Que chega em casa e não encontra a comida, ele não quer saber nenhum motivo. Sabe? Mas aquele poder de domínio, então, e a nossa cultura estimula muito isso. A gente vê, por exemplo, quando pensa em situações de traição, a gente, em situações de brincadeira, ouve dizer assim, olha, se minha mulher trair, eu mato. Ainda que isso seja dito num tom de brincadeira, numa situação cotidiana, mas deve ser, no momento que a pessoa perde esse equilíbrio emocional, ele leva isso realmente quem ama, adiante. mata. No momento de desequilíbrio emocional, ele leva isso a cabo. Matei por amor, né? Isso existe, a gente vai começar daqui a pouco. A gente vai tomar mais um pouquinho de água, daqui a pouco a gente volta. Até já. A gente viveu muita coisa junto. E ela sempre ali, do meu lado. O tempo foi passando e eu fui deixando de perceber o quanto ela é especial. Sabe como é a rotina, né? Eu quero voltar a viver colado com ela. Cuidar dela. Voltar a fazer planos com ela. Eu vou fazer de tudo para tê-la de volta. Salvador, Viva, Ame e Cuide. Um movimento de mudança de atitude por nossa cidade. Mude você também e comece a viver, amar e cuidar de Salvador outra vez. A gente está de volta falando sobre a violência doméstica. Delegada, tem muitas mulheres que usam a Lei Maria da Penha como uma vingança, assim, contra o companheiro? Olha, na realidade, pasme até, inclusive, tá na mão da doutora Márcia, eu não sei como ela vai agir, mas eu já tive 2 casos que quando as mulheres retornam, que a gente pede para trazer testemunha, e essas 2 disseram que foi no momento de raiva, que nada aconteceu, que elas criaram tudo, inventaram tudo, e isso está nas declarações delas. Certo? E aí o juiz é que vai julgar e decidir o que fazer. Mas na grande maioria não. Né? A lei realmente é uma lei positiva, que faz... o que eu acho que falta um pouco mais só, que é o que eu volto aí para o preventivo, é que as mulheres se iludem muito, que o prender vai resolver a vida. Né? E não vai. E hoje, no sistema brasileiro que a gente vive, que não tem espaço em presídio, né? Então, o autor da violência doméstica ele vai ser o primeiro a ser liberado, é lógico, porque tem que ficar os presos mais perigosos. Nosso espaço é pouco. E se criou ultimamente, a Bahia agora tem uma central de prisão em flagrante, onde de segunda a sexta-feira o preso é apresentado diretamente ao juiz, a sede é lá na Mata Escura. E o juiz já decide ali, então libera ou não libera. Entendeu? Então isso tem provocado nelas uma certa repulsa que eu tento explicar, mas é incompreensível. Entendeu? Ah, mas ele só dormiu uma noite e já está lá em casa. Eu digo, mas não é a gente, é o sistema que está fazendo isso. Né? Então é por isso que eu
temo a insistir, que devia ter uma preparação, sabe, para explicar melhor o procedimento e até para acompanhar esse cara até que ele fosse liberado, mas que dentro da medida protetiva, que ele é liberado com a medida protetiva geralmente de 500 metros de afastamento, devia ter uma obrigatoriedade dele frequentar, sabe, um centro psicológico, né, durante 2 meses, 3 meses, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, porque ele precisa de um apoio e de um amparo, entendeu? Na Isso me verdade, preocupa. Bom, a lei diz que a violência é crime. Acho que não há nenhuma Não, com certeza. Nenhuma dúvida em Não há relação dúvida. a isso. Mas a lei também fala da prevenção, né? Prevê a prevenção e prevê o acolhimento do agressor, acolhimento no sentido de reeducar o agressor Exatamente. e acolher a mulher, que aí a gente sabe de quantas questões. Eu acho que o grande teria um resultado em nível de sociedade extremamente diferente se as mulheres também estivessem muito mais atentas e soubessem avaliar melhor as relações em que elas se inserem. Com Entenda que certeza. todos esses sinais de agressividade, do mais leve ao mais grave, eles, psicologicamente falando, eles são apresentados sinais muito antes de acontecer. Isso Então, que se as você mulheres tivessem a habilidade de dizer assim, esse rapaz em algum momento pode vir a me agredir, talvez ela avaliasse se deveria ou não entrar nessa relação. Quais são os sinais assim mais perceptíveis que a pessoa acender a luzinha? As ameaças, a tentativa de controle, a tentativa, muitas vezes, de tolir, mudar o comportamento da outra pessoa de forma extremamente grave. O mais grave Aquela hoje, coisa- entendeu? Que eu ouço delas direto é que estão num relacionamento de 5, 6 anos e que desde que começaram sabiam que os maridos eram usuários de droga. Gente, como é que a gente que vive o mundo de hoje entende que um relacionamento com alguém que é usuário de droga pode dar certo sem um tratamento? Entendeu? Então isso me preocupa também. Elas sabem, elas dizem. Eu digo, eu conheço, sabe, você está sabendo agora, ele começou agora? Não, desde que a gente começou o relacionamento, eu já sabia que ele era usuário de droga. E interessante Então que- é uma relação inconstante. E né? é uma habilidade que, culturalmente, a gente tem muito bem desenvolvida. A gente, muitas vezes, só não consegue aplicar isso na relação afetiva. Observe, por exemplo, se a gente for comprar um material ou contratar um serviço e não sentir segurança naquilo, a gente não Não compra. faz, E a gente exatamente. não consegue, às vezes, fazer isso na própria relação afetiva. Mas na vida emocional, afetiva, É isso mais complicado. difícil, Você acha que isso E você o falou? nível de o habilidade- sentimento, o nível de é. habilidade, desenvolvimento cognitivo, controle psíquico é o mesmo. A gente, às vezes, só está... às vezes, O perde vínculo- um pouco a habilidade de avaliar esse tipo de relação. Você acha que isso que você está falando culmina nessa situação que a gente vê cada vez mais frequente? Terminou um relacionamento, a outra parte não aceitou, vai, mata, persegue. Tem uma série de questões envolvidas nisso. Primeiro, também a questão de propriedade. Segundo, pela frustração. Houve todo o investimento naquela relação. A possessividade, Desde né? o Aquela envolvimento emocional, às vezes investimento financeiro, outras pessoas já envolvidas na relação, família, amigos. E aí a pessoa assim, poxa, como assim? Não posso acabar. E aí ela tem baixa tolerância a essa frustração e muitas vezes comete atos extremamente agressivos, ao ponto de tirar a vida da outra pessoa por não suportar o Se não é término dessa minha, não relação. pode ser de mais ninguém Se também, não é né? minha, A gente as ouve pessoas muito pensam isso, isso. né? Se não é minha, também não vai ser de mais ninguém. Infelizmente, É o acabam... sinônimo de posse. Tem- né? De Agora, Você deixa eu tem atender o comportamento pedido dos grave. meninos aqui do estúdio. Falando o inverso da Lei Maria da Penha. Quando o homem necessita dessa proteção? Na realidade, o homem é atendido porque a gente tem algumas delegacias especializadas e tem as delegacias territoriais. As delegacias territoriais atendem por dimensão de bairros, certo? E as especializadas, a gente tem a da mulher, criança e adolescente, menor infrator, idoso e turismo, certo? Então, se o homem é agredido, ele tem que procurar a delegacia territorial da área onde ele reside. Agora, o que às vezes acontece, infelizmente também por esse espírito machista, né, que os investigadores de polícia não estão preparados, né, para receber um tipo de ocorrência nesse sentido. Então, eles reclamam que não vão porque são gozados, que são, né, brigados, que são... Porque às vezes a gente ouve alguns homens que são agressores e dizem, mas ela também me agride, ela é mais valente do que eu. Eu digo, então procure lugar, a gente não vai porque a gente é chacotado, porque a gente é brincado, porque a gente, né, é gozado, não tem ainda a sensibilidade para atender como deveria atender, né, que é uma violência normal, eu acredito. Né, que a mulher também, tem mulheres que têm pavio curto, que numa hora de extremo, né, então o homem deveria ter, mas ele geralmente se nega aí por isso. Porque diz que o atendimento é
E a gente avalia nessas situações o peso da cultura É em qualquer isso. tomada de decisão nossa. Veja com a situação dessa, a total inversão hoje em relação ao homem, como era o tempo atrás com as mulheres. As mulheres antes eram agredidas e tinham extrema vergonha De ir dizer. à delegacia, porque quando ia, era assim, seu marido tem razão, ele fez isso porque ele é seu marido. E aí não tinha muito efeito. O que hoje, você fez? Hoje, exatamente, a culpa era da que mulher. você fez? Hoje um homem isso, ele vai ser extremamente chacoteado e motivo de piada e muitas vezes também ele evita esse tipo de comportamento. Por outro lado, a gente tem uma influência muito grande hoje desses programas sensacionalistas, onde esse tipo de situação que deveria ser estimulado, ele acaba realmente sendo mostrado como um demérito para o homem que foi em busca de seus direitos, suas justiças. E aí a gente precisa também avaliar a importância que a gente dá, que audiência a gente dá a esse tipo de comportamento e que tipo de cidadão ou que informações a gente tem levado às pessoas, às famílias, e a gente está aí muitas vezes reforçando comportamentos extremamente danosos e ineficientes para a nossa sociedade. Que reforçam, né, essa Reforçam relação cada vez mais. desigual. Exatamente. Né? Quando a gente conversa aqui, a gente pensa como o que a gente faz, como é importante em todos os sentidos, né? Como vai ter consequência qualquer coisa que a gente fizer, né? Com certeza. E aí, às vezes, atos, mesmo em tons de brincadeira ou em rodas familiares, Pode trazer um sociais, dano. pode trazer um A dano mídia, maior. Porque né? a mídia, As músicas. as pessoas se sentem legitimadas. Essa história de um tapinha no Instigo, dói, é né? isso aí, né? É instigo. As músicas, essas A gente músicas atuais, instigam muito. A gente aprovou, né, a lei anti-baixaria, sim, foi sim. uma iniciativa da deputada Luísa Maia. E a gente teve a resistência para poder votar essa lei aqui, inclusive do empresariado, Da né? população que abraça as da causas, população infelizmente, Que gosta desse ritmo não reconhece a não foi gravidade fácil. das Não ações. vê, é. Embora eu acho que foi uma questão assim, um marcozinho divisório, né, nessa batalha, Com porque certeza. hoje Pelo vários menos municípios levou as estão pessoas a aderindo, pensarem, deputada. levou a pensar. Pelo menos, né? Levou a pensar, né, o absurdo. Prestar atenção na letra, né, relacionar essa situação, que isso tem consequência concreta, né, na vida Com das certeza. pessoas, nos adolescentes, nas Com certeza. crianças. A gente às vezes vê essa sociedade, ou tem acesso às informações, e a gente tende muitas vezes a ter uma visão muito pessimista do futuro. Mas se a gente, talvez, discussões como essa que estamos tendo aqui agora, talvez a gente, as pessoas que estão nos assistindo, sintam-se muito mais fortalecidas de ter identidade com a causa, de assim, poxa, eu já passei por isso, naquele momento eu tomei uma decisão Com inadequada certeza. e agora eu posso tomar uma decisão diferente. Até porque todas essas ações, elas acabam em algum momento convergindo para o mesmo ato, a mesma função, Com É uma certeza. coisa soma. que há tempo atrás não acontecia. Exato. E as pessoas se sentiam extremamente vulneráveis, sozinhas. E talvez papos como esse que a gente está tendo, ou a forma como a gente Mostram, leva o o nosso caminho. serviço às pessoas, elas se sentem mais estimuladas e mais encorajadas. E a partir daí, talvez a gente tenha uma visão, ao invés de pessimista, mais otimista do futuro. Era isso que eu ia Onde a gente falar. tem a igualdade de comportamento, mesmo homens com comportamento distinto, mulheres com comportamentos distintos, isso pensando pela via da cultura, mas cada um respeitando e O valorizando limite isso do que é outro, bacana. com certeza. Eu também compartilho bastante dessa perspectiva que você certeza. está colocando. Né? Eu acho que há momentos assim que chamam a atenção da sociedade, há fatos, é o Março Mulher, que eu já falei, a campanha dos 16 dias. É aquilo que em cada pequeno município, vereadoras mulheres, vereadores que pautam também. Assim, a gente não consegue dimensionar o impacto, né, dessa onda, dessa rede, dessa corrente, mas eu acredito que a gente está avançando. Com A certeza. gente Né? ouve muito falar assim, a gente espera muito que o mundo Mas perdão, somos o mundo nós que mude. temos que mudar o mundo, E a gente né? precisa também mudar esse mundo a partir de nossas eu ações. acho que cabe a Cada um gente, no seu âmbito de trabalho, mudar o cada mundo, um vivendo determinada situação em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, e talvez buscando o reconhecimento desses direitos, reivindicando justiça, e aí essas ações vão convergindo, de fato, a gente Se pode ser um mundo melhor. posicionando. Que a gente é que Exatamente. muda o mundo e eu digo, um pouco além hoje, eu digo assim, cabe muito à família mudar um pouco esse norte. Né? Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, pai e mãe trabalham fora, filho entrega à escola que não faz o papel que já fez em outras épocas. Né? Então a gente precisa, né? Eu acho que como mulher, eu sou mulher e conclamo onde eu vou, as mulheres hoje disso,
de um pouquinho mais de tolerância, de ao chegar em casa ter o tempo, né, do aconchego, do calor mãe humano, e o pai, do... né? Que é outra coisa que a gente não, tem é que os superar. dois. Não, eu tô dizendo os dois mesmo, é família, que acabou, né? Porque cada um vai pro seu lado e quando chega, filho já tá dormindo, quando sai, filho já foi pra escola, então tá faltando esse linkzinho, nem que seja, é o que eu digo. Não é que a gente deixe de lutar, que a gente deixe de ser guerreira, mas é um minutinho, porque eu sempre trabalhei os turnos todos, mas sempre tive aqueles 10 minutos para um aconchego, né, para mostrar a vivência é a melhor coisa do mundo, para o filho sentir e perceber, né, que o lar é tranquilo, que tem uma segurança, que, né, isso aí vai fazer a gente mudar muita coisa. Além de absorver os modelos que ele vai levar para a sua vida Isso, adulta. entendeu? E Exatamente. aí, muitas vezes, nessa né? convivência Então, muito fracionada, ou sem esses valores sendo transmitidos, ele vai levar isso para a família dele e a gente tende muitas vezes a ter essa sociedade extremamente solta, sem Você valores. falou exatamente. de levar para o futuro, para a vida dele, tanto para o bem quanto para o mal, né? Essa Sim, menina mesmo sim. de 15 anos que denunciou a violência constante que o pai exatamente. praticava contra a mãe. E isso no consultório, por exemplo, eu ouço muito. Eu bato em minha mulher porque meu pai batia e era tudo bem. Mas também a gente vai ouvir o contrário, assim, olha, meu pai batia de minha mãe, eu não Eu gostava aprendi daquilo, a fazer eu acho que não diferente. devo fazer isso, Com não levo. certeza. Então, esses modelos que a gente passa em nossas ações acaba sendo transmitido para gerações futuras, tanto para um lado quanto para o outro. E é claro que a nossa intenção é sempre investir no lado mais promissor, mais adequado desses comportamentos. Superação. Mas infelizmente a gente tem às vezes o caso em que justamente os comportamentos inadequados é que são propagados como certos Na e grande as pessoas maioria. acabam levando isso adiante. A gente ainda está nessa sociedade em que a mulher não precisa ter direitos como os homens. A gente ainda se surpreende em encontrar famílias em que, de fato, o chefe da família é o homem que pode fazer o que quer com a mãe, com as filhas, e a gente ainda precisa mudar esses valores, esses conceitos, para que as gerações futuras, pelo menos, surtam um efeito melhor de tudo isso que a gente está vivendo agora. Que tipo de perfil tem esse homem assim que ainda acredita que manda em tudo que pode, tudo que a mulher é uma propriedade, é uma coisa, não é um ser? Normalmente, os homens mais velhos, ou que tiveram poucas experiências em nível de sociedade, basicamente ele conviveu com a família dele e com o trabalho. E pessoas que pensam mais ou menos as mesmas coisas. Há poucas relações sociais onde ele pode confrontar os modelos e práticas de sua casa com modelos e práticas de outras Do pessoas mundo da da sociedade. sociedade, Aí com ele, assim, ele certeza. viveu sempre naquele contexto, dividindo aquele comportamento, ele tende, claro, a imaginar que aquilo tudo é verdade. Por exemplo, a pessoa que conhece apenas Salvador, apesar da nossa cidade ser fantástica, parece que essa aqui é a melhor cidade do mundo. É uma Sem cidade conhecer linda, as outras mas tem uma coisas. série de problemas. E quando a gente começa a conhecer outras cidades, a gente diz assim, poxa, a minha cidade podia ser melhor em tal aspecto, falta isso, falta aquilo. E aí nas famílias, às vezes, acontece esse tipo de coisa. A pessoa viveu sempre naquele contexto, Fechadinha onde no aquilo mundo era dela, tido como verdade absoluta, correto, ela tende a levar muito disso. Esse é o perfil, no geral, dessas pessoas. Quando a gente encontra pessoas que têm muita dinâmica, várias outras relações sociais, afetivas, convive com uma série de famílias, valores distintos, a gente tende a Ela já ponderar consegue melhor. visualizar de outra forma. Deputada, a gente conversou aqui nesse programa, a gente percebeu que tem várias entidades, núcleos, fazendo trabalhos iguais, assim, né? O que falta para ter assim, uma união de forças para chegar onde a delegada quer, naquela prevenção, naquela base? Eu acho que está em construção. Acho que é um pouco que o doutor Edílio coloca. Eu acredito que uma coisa boa que acontece e precisa se aprofundar é o compartilhamento. Nós vamos fazer um evento aqui no dia 6. O tema é debater a efetividade da Lei Maria da Penha. Eu acho que momentos como esses são necessários Essenciais. para melhorar e até para dar mais clareza qual é o papel de cada um de nós.